Boa noite, queridos alunos e alunas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós veremos aqui esse texto sobre a diferença entre interpretação de texto e compreensão de textos. Então eu vou fazer a leitura. Vocês vão prestar bastante atenção naquilo que eu estou lendo, porque ao final eu pedirei a vocês que façam um resumo daquilo que foi lido. Essa será a nossa atividade de hoje. Então vamos lá. A diferença entre interpretação e compreensão. Um dos assuntos que mais causam confusão entre os estudantes consiste na compreensão e interpretação de texto. Apesar dos dois temas serem próximos, apresentam características diferentes. À frente, mais informações sobre cada um. O que é compreensão de texto? A compreensão de texto diz respeito a uma análise objetiva do conteúdo. Em geral, questões sobre compreensão textual apresentam expressões como de acordo com o escritor ou autor, o texto informa que, o autor expressa que, o texto diz que, na concepção do autor, e o texto sugere que. O que corresponde à interpretação de texto? Já a interpretação de texto diz respeito ao que o leitor pode concluir sobre o texto, ligada às ideias mencionadas no conteúdo. Em alguns casos, o processo de interpretação exige do leitor um conhecimento prévio do assunto abordado, como também considerações sobre o tema, como já foi explicado antes. Em perguntas de interpretação de texto, são, geralmente, utilizadas expressões como conclui-se do texto que o texto permite entender, conclui-se que a partir do texto permite-se deduzir que e pode ser concluído que. Informação ao fim do texto. O final do texto possui informações importantes como quem é o autor da obra e qual o ano da publicação. Esses dois aspectos proporcionam, de forma rápida e eficaz, o que o leitor pode esperar do conteúdo. Referência. A referência é capaz de contribuir na interpretação de texto porque, ao compreender os aspectos do escritor, expõe ao leitor de forma notória que ele pode esperar do conteúdo, como, por exemplo, o tipo de linguagem utilizada. Ao analisar obras da escola do romantismo, por exemplo, percebe-se a utilização de linguagem poética, o uso de subjetivismo, dentre outros aspectos. Nesse sentido, ao ter um conhecimento sobre o conteúdo, o leitor é capaz previamente de entender do que esperar do texto. Domínio do tempo. O estudante precisa obedecer ao tempo estipulado para responder às questões. Para isso, existe uma técnica importante para interpretar o texto e dominar a duração. Antes de ler o texto, é importante primeiro conferir as questões, não o inverso. Pois ao ler as perguntas, no início, o estudante vai ao conteúdo já entendendo o que precisa responder. Essa maneira é capaz de contribuir com o processo de interpretação correta, além de viabilizar a otimização do tempo. Resumo do conteúdo. A interpretação de texto diz respeito às conclusões que o autor pode obter a partir da leitura do texto. A interpretação vai além do que é abordado no texto. O leitor compreende e faz novas leituras. As novas leituras precisam ter conexão com o que é dito no conteúdo. A interpretação de texto é diferente de compreensão. A compreensão
diz respeito à análise objetiva do conteúdo sem realizar considerações próprias. Então eu quero que vocês leiam e releiam esse texto mais de uma vez e depois façam um resumo daquilo que vocês entenderam sobre isso aqui, tá? Essa será a nossa atividade de hoje. Ler e reler esse conteúdo que eu li para vocês aqui, procurar entender e fazer um resumo, enviar para o professor. Envie a atividade, tá? Para garantir a sua presença. Então, boa atividade, boa aula e até a próxima, tá?